Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a uma série de vídeos falando sobre Linux, ok? Então, o que vem sendo o Linux? O Linux é um sistema operacional de código aberto, baseado no núcleo, kernel, criado por Linus Torvalds em 1991. Ele é utilizado em uma grande variedade de dispositivos, desde servidores e desktops até smartphones e dispositivos embarcados. O Linux é conhecido por sua estabilidade, segurança e flexibilidade. Ao contrário de sistemas operacionais proprietários como o Windows e o macOS, o código-fonte do Linux é aberto, o que significa que qualquer pessoa pode visualizar, modificar e redistribuir o código. E isso resulta em uma comunidade ativa que contribui para o desenvolvimento e aprimoramento contínuo do sistema. Além do núcleo Linux, o sistema geralmente é acompanhado de uma série de programas e ferramentas que formam uma distribuição, né, ou distros, como Ubuntu, Fedora, Debian, Arch Linux, entre outros. Essas distribuições variam em termos de usabilidade, recursos e foco, mas todas compartilham o núcleo Linux como base. Em resumo, o Linux é uma plataforma robusta e flexível que é amplamente utilizada por empresas, desenvolvedores e entusiastas de tecnologia ao redor do mundo. Então, quer dizer, tudo que a gente usa hoje, basicamente, a nível de tecnologia, a gente usa Linux, o sistema operacional do Linux, né, para começar os projetos. Tá? Se alguém tiver na dúvida também, o que é o sistema operacional, vamos usar o chat GPT aqui, ó. O que é um sistema operacional? Para ficar mais claro, o sistema operacional é um conjunto de programas que gerencia o hardware do computador e fornece serviços para programas de software. Ele atua como uma interface entre o usuário e o hardware, né? Garantindo que os recursos do computador, como processador, memória, dispositivos de entrada e saída, teclado e mouse, né? Alguns exemplos, sejam utilizados de forma eficiente. Então é ele que faz essa comunicação entre os dispositivos, né, e execução de algumas tarefas dentro do computador, tá? Então é importante ficar bem frisado, tá? Gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de dispositivos, interface com o usuário, né? Tem as duas possibilidades. Oferece uma maneira para o usuário interagir com o sistema, seja por meio de uma interface gráfica, o GUI, ou via linha de comando, que a gente chama de CLI. Okay? Exemplos mais comuns de sistemas operacionais incluem o Windows, tinha comentado anteriormente, o macOS, o Linux e o Android também. Okay? Então, conhecendo, né, que o sistema operacional é um conjunto de programas que gerencia o hardware do computador, né? A gente usa o Linux para fazer algumas operações de gerenciamento de arquivos. Então eu vou dar a introdução aqui para alguns comandos básicos para a gente começar a mexer com Linux. Tá? Eu estou usando aqui o Windows e dentro do Windows tem um sistema com WSL que eu posso instalar uma distribuição Linux para poder trabalhar. Ok? Então eu tenho aqui uma pasta, né? O primeiro comando que a gente vai usar é o L, é para listar, ele serve para listar os comandos, né? A gente usa o ls, né? Ele lista os arquivos, ok? Se eu acrescentar nessa no ls o -a, ele me mostra a lista de arquivos ocultos que tem dentro do arquivo, dentro do diretório, né? E se eu acrescentar um ls -la, ele vai me mostrar a descrição de tudo que tem dentro da pasta, né? E aqui eu tenho, nesse caso aqui, dentro dessa pasta chamada Linux, eu tenho aqui dizendo se é um diretório ou se é um arquivo, tá? Ele começa aqui com a primeira letra. Aqui são as permissões, né? Aqui são alguns links que tem o arquivo, é o diretório. Aqui é o proprietário, o grupo, né? O tamanho do arquivo,
a data de descrição da criação, da última modificação, e aqui o nome do diretório, né? Aqui no caso são pastas, são índices, são arquivos de índices, né? Aqui é uma pasta do Git, eu estou usando um repositório do GitHub, e aqui um readme.md, ok? Então nessa pasta não tem nenhum diretório que a gente criou, né? Esse aqui faz parte do sistema operacional, o ponto dos dois pontos, o ponto Git é do GitHub e aqui um diretório. Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um diretório. O mkdir é um comando que é bakedir, né? Ele vai criar um diretório. Então a gente coloca o makedir e o nome da pasta que a gente vai criar. Essa pasta é onde a gente vai salvar arquivos pertinentes a alguma tarefa, tá? Então eu criei uma pasta chamada aula 1, vou entrar dentro dessa pasta aula 1. Vou usar aquele comando, ls-la, ele vai me descrever, olha, dentro dessa pasta só tem os diretórios de referência lá para o sistema operacional detectar onde está o diretório. Então, só tem isso, não tem mais nenhum arquivo, não tem nada, está vazio. Vamos fazer o seguinte, dentro desse diretório de aula 1, vamos criar com o comando touch um arquivo 1.txt. A princípio é só criar o arquivo, não tem conteúdo, vai estar vazio, tá? Quando eu dou o ls-la, tá ali o arquivo, mas não tem nenhuma informação dentro desse arquivo, ele mostra ali os diretórios, eu sei que é arquivo porque ele mostra aqui na frente que tem um tracinho, é diferente do D, que é um diretório, ok? Então, a gente aprendeu a listar os arquivos, listar o conteúdo dos diretórios, listar os arquivos, criar um diretório e acessar esse diretório. A gente aprendeu a criar um arquivo com touch, né? E deu o nome do arquivo. A gente listando, vê as informações pertinentes ao usuário e ao grupo, né? Quem é o usuário que criou e pertence a qual grupo, né? O tamanho lá está zerado, não tem informação nenhuma. Se eu der um cat aqui, um comando para a gente visualizar o arquivo, ele vou retornar vazio, porque a informação quando você executa, ele não tem nenhuma informação, ele volta para a linha de comando, né? Então aqui eu já criei a aula 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar para a aula, para a pasta de Linux, então eu dou cd ponto, ele retorna para a pastinha de Linux, ok? Se eu der o ls-la, ele vai me mostrar lá que eu tenho um diretório chamado aula 1, né? E o restante dos arquivos que eu já tinha. Vou criar um novo diretório chamado aula 2, mkdir aula 2. Tá? Vou entrar dentro desse diretório, aula 2, e quando dou ls-la, ele me retorna que não tem arquivo nenhum. Ok? Show! Eu tenho lá agora, ls-la, dois diretórios, né? Aula 1, aula 2. Diretório, proprietário, grupo, tamanho e a hora que foi criados os arquivos, os diretórios. Tá? Só que é o seguinte, eu sei que na aula 1 tem um arquivo dentro do aula 1, né? Que a gente criou um arquivo lá. Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma cópia desse arquivo para a aula 2. Como é que eu faria isso? Eu vou usar o comando cp. O cp é para copiar. Só que eu preciso saber antes aonde está o arquivo, o caminho do arquivo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer de duas formas. Eu entro no diretório aula 1 e eu dando o comando pwd, ele vai me indicar o caminho da pasta, aonde está o arquivo. Então esse aqui, arquivo 1, está dentro da pasta aula 1 e mostra todo o arquivo dentro do computador. Home, rfarram, project, Linux, aula 1. Ok? Sabendo disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um cp, eu quero que ele faça uma cópia deste caminho aqui, aula 1, o arquivo
1.txt e eu quero copiar ele para onde? Eu quero copiar ele para esse caminho aqui também, só que ao invés do aula 1, eu quero que ele copie para o diretório aula 2. Então eu determino o CP, a origem, aonde está o arquivo, né? E vou dizer para onde que ele vai ser jogado esse arquivo, para a aula 2. Quando eu confirmo, se eu entrar agora, ls-la, eu tenho os dois diretórios. Se eu entrar na aula 2, eu tenho o arquivo 1 copiado lá igualzinho. Estava lá, só que o horário agora, 2104, foi da última alteração que foi feita no arquivo. Ok? Show! Tem um arquivo agora no aula 1 e no aula 2 é o mesmo arquivo. Está duplicado lá. O que eu vou fazer? Eu quero remover esse arquivo da aula 2. Eu tenho um comando rm, né, que ele pode fazer essa exclusão, é o remove, né? Então eu digito remove arquivo 1, ele vai simplesmente apagar o arquivo, ele apagou o arquivo, tá? Uma outra forma também de apagar, eu quero, se eu precisar apagar o arquivo, mas eu quero apagar também o diretório. Se eu fizer o seguinte, se eu der um touch e o nome do arquivo, vou criar o arquivo novamente aqui só para mostrar como é que tá, o arquivo está lá novamente no lugar, e agora 21.6, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu não quero mais a pasta aula 2, eu quero excluir a pasta. Só que o RM, se eu der o RM para apagar o diretório, ele vai dizer que não pode remover porque é um diretório, tá? Ele só remove o arquivo. Se eu usar o rmdir, né, que serve para apagar o diretório, ele vai falar o seguinte para mim, olha, eu não posso apagar esse diretório porque esse diretório não está vazio, né, not empty, ok? Então existe um comando que eu posso forçar essa exclusão, eu posso fazer a exclusão do arquivo, a exclusão do diretório em passos, né, em steps separados, ou então eu posso usar o comando rm-rf. É o remove, só que é o remove menos R é recursivo, tá? Tudo que tiver dentro da página ele vai apagar, e o F é para forçar. Então, se eu uso esse comando com a aula 2, aí quando eu for listar, ele apagou a pasta aula 2 com todos os arquivos que estavam ali dentro, ok? Um outro comando que a gente pode utilizar é o find, né? Eu sei que tem um arquivo dentro de aula 2 chamado arquivo 1, mas pode ser que eu tenha aula 2, aula 3, e eu não sei quantos. Eu sei que tem um arquivo chamado arquivo 1.txt, mas eu não sei que diretório está. Eu tenho aula 1, aula 2, aula 3, eu não lembro mais onde está o arquivo. Então eu tenho o comando find, que serve para encontrar, né, um arquivo. Ele vai me especificar o caminho que está esse arquivo, né? Eu vou especificar o caminho da onde eu acho que esse arquivo está, né? Ele está dentro de home, rfarram, projetos Linux, isso eu sei. Mas eu não sei, eu sei também o nome, só que eu não sei qual é o diretório. Então aqui, Linux menos name, arquivo 1.txt. Ele vai me dizer aqui que o arquivo, ele encontrou o arquivo dentro do diretório aula 1. Tá? Vamos fazer um outro teste. Se eu quero aula cd aula 3, eu vou dar um touch lá no nome do arquivo 1, tá? Eu vou falar o seguinte, agora eu tenho arquivo em duas páginas diferentes.
Se eu der o comando find, procurar dentro da pasta Linux e disser que eu quero o arquivo 1, ele vai me dizer, olha, esse arquivo você tem na pasta 1 e na pasta 3. Tá? Outra forma também que eu posso fazer é assim, cara, eu sei que é arquivo, mas que é um arquivo TXT, mas eu não lembro o nome do arquivo completo, né? Então eu posso usar um asterisco que diz que tudo que tenha um ponto .txt, né? Tudo que for um arquivo de texto, ele também me retorna lá arquivo 1.txt dentro do diretório aula 1 e aula 3, né? Bem legal. Esses são os comandos básicos de criação de diretório, criação de arquivo, touch, né? Listar os arquivos, fazer a navegação entre uma pasta e outra. Você pode retornar aqui para a raiz, para o Linux, LSSLA, e você consegue navegar entre as pastas usando o CD. Você entra na pasta que você quer com o CD e o nome da pasta, você pode retornar com o CD ponto uma pasta anterior, ok? Então a gente aprendeu a criar os arquivos, apagar o diretório, apagar tanto os arquivos quanto os diretórios. Tem um comando também que a gente pode utilizar aqui para exibir os diretórios de uma forma de árvore, né, que se chama tree, né? Nesse caso aqui, ele não vem instalado com a distribuição. Você precisa fazer a instalação. Então é importante você saber a distribuição que você está trabalhando, porque cada distribuição ela vem com uma forma de gerenciamento de pacote. Então cada distribuição precisa de comando específico para fazer a instalação dos programas, né, dos pacotes. Então a forma de instalar o tree aqui no Ubuntu, a gente vai usar o sudo, que é uma permissão de superusuário, né? apt install e o comando tree. Ele vai pedir a senha de superusuário, eu confirmei ali, ele fez a instalação, ok? Esse é um processo de instalação de um pacote, de um programa. E agora, quando eu digito tree, ele mostra lá, olha, dentro da pasta tree do Linux, ele tem um arquivo chamado readme.md, tem um diretório chamado aula1 com arquivo txt dentro desse diretório. O diretório aula 2 não tem nada, está vazio. Aula 3 tem o arquivo 1.txt. E aqui dá um resumo. Ó. Dentro dessa pasta tem 3 diretórios e 3 arquivos. Né? Então, aqui, com esses comandos aqui, são os comandos básicos para gerenciamento de arquivos e diretórios. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre o gerenciamento do sistema. Um abraço. Tchau, tchau.